Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. Tudo bom, meu povo? Galera, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um título do qual tá valendo muito a pena o cara estar acompanhando. É algo que simplesmente digo para todo mundo, vale a pena o cara colecionar, que é a saga do Homem-Aranha, volume 2. Sim, gente, eu vou estar falando sobre isso, entre outras coisas, só que antes de mais nada, primeiramente eu queria convidar vocês a clicar no botão de curtir se você curtiu o vídeo. E se você for novo, por favor, se inscreva. Fique sempre à vontade. Muito obrigado pela sua atenção. E bora nessa. Gente, vamos lá. Primeiramente, vamos falar de algumas coisinhas antes de começar a falar sobre essa publicação. A primeira delas é com relação ao que está rolando agora, rolou esse fim de semana, a questão das promoções da Book Friday, da Amazon. Peguei algumas coisitas, outro estou na dúvida ainda hoje é domingo, estou ainda na dúvida se eu pego ou não pego, porque a promoção está muito boa, mas vamos ver como é que eu vou organizar sobre isso. Mas já a partir de segunda-feira em diante vai começar chegando umas coisas, tá bom? Então espero que você tenha aproveitado. Você pegou alguma coisa nessa Book Friday? Diz aqui nos comentários, por favor, fique sempre à vontade sobre isso. A segunda coisa é sobre o que eu peguei uns quadrinhos na sexta-feira, lá na Reboot Comics, e vou mostrar para vocês aqui o que foi que eu peguei. O primeiro deles é Batman e Superman, os melhores do mundo, edição número 7. É a 7? A 6? A 6, rapaz. A 6. Muito boa edição. Fechando, vou dizer, aquele arco todo que aconteceu do primeiro momento, tá certo? E esse trazendo também a Batman Lendas Urbana aqui, com o desenho do Superman. Desenho horroroso, gente. Enfim, vamos estar falando sobre isso já já. E feliz aniversário e feliz habituário. Sim, quadrinho nacional, vamos dar aquela valorizada. Tem umas coisinhas que eu queria comentar sobre essa obra. Eu ainda não li direito, quero aproveitar para ler, tá certo? Então, assim, primeiro momento que eu vou fazer, vou mostrar o que foi as primeiras revistas, né? Os melhores do mundo, e feliz aniversário e habituário. Depois eu parto para a saga do Homem-Aranha, tá bom? Então, aquela mudança rápida de câmera. Primeiro vamos mostrar o que está rolando nesses dois, tá certo? Rapidex. Bom, gente, vamos começar aqui primeiramente com o Feliz Aniversário, Feliz Obituário. Uma coisa a ser dita antes sobre esse quadrinho aqui. Primeira coisa, vocês estão vendo essa capa, né? Parece, pô, o desenho aqui parece legal, né? Interessante, preto e branco, que show, que show. E aí quando você vai começar a ler, a ver, né? Porque eu, assim, quando eu primeiro dei aquela conferida, né? Assim, por cima, vamos dar uma olhadinha como é que tá por dentro, né? Porque sempre dá aquela olhada. Aí você começa o desenho. Aí você de repente você começa a ver que o desenho parece ser, não tem nada a ver com a capa. Então já diz assim, ih, rapaz, alguma coisa está errada, assim, porque não parece e tudo mais. Mas no que tange, parece ser interessante a história, né? Que eu ainda tenho que parar, tenho que parar para ler com calma, que esse fim de semana praticamente não tive tempo quase para nada. Então assim, ele bastante interessante, dar aquela conferida. Aí, como eu sempre falo, temos que prestigiar nossos artistas nacionais. Então a Conrad está fazendo um trabalho muito legal em trazer esses artistas, essas obras, para a gente conferir. Então, cara, sempre que você puder ver algo relacionado ao Brasil, a artistas brasileiros, dê essa força. É rapidinho, sabe? É uma coisa fora do nosso habituário, né, de super-heróis, pelo menos alguma coisa desse tipo. Bom, isso aqui foi o Feliz Aniversário, Feliz Obituário. Lembrar dos autores, desculpa, acho que eu não falei direito, que é o Rafael Calça e Jefferson Costa. Interessante isso. Obrigado. E os melhores do mundo. Vamos dar aquela conferida, né? Como você sabe, na última aventura, o Robin ele ficou preso no tempo, na volta da Supergirl, para poder ela derrotar o demônio Neza. Aí os caras... Essa edição vai em busca do resgate do Robin. O desenho não é pelo Dan Mora, né? Que aqui a ilustração é o Travis Moore. Tem o Mark Waid, né, no roteiro. Então vamos lá conferir a história, que é o Grayson voador. Olha só, o Dick Grayson voltando às suas origens de circense, voltando ao mundo do circo, né? Cara, parece ser legal, né? De repente o Robin dando seu espetáculo, de repente tá aqui o Batman aparece para salvar o dia. E muito, muito interessante. Eles vão trabalhar no circo, coisa bacana, bacana. Que é tudo relacionado a esse universo, né? Que é algo muito familiar
ao, ao Robin. É basicamente uma história bem, bem simplesinha. Aí na próxima aventura, o parceiro mirim do Superman. E essa outra história aqui, que envolve o Batman e Robin, é uma lenda urbana, se eu não me engano, peraí. Não, é o Super-Homem, Homem da Manhã, 19. Enfim. Olha só, cara, que coisa louca. Várias versões do Batman, várias versões do Superman. Desenho de Jorge Corona, Dave Winkloss no roteiro. Interessante, interessante. Não é uma Batman Lendas Urbana. Que legal, que legal. Que coisa doida, velho. Olha só. Como disse, é um ótimo título, que vale o cara a pena acompanhar, sabe? É uma história, é uma história de uma ida, uma ida ao banheiro, porque é bem curtinha, sabe? Bem rápida e um piscar de olhos você já tem tudo. Você já lê a história toda, né? Interessante, muito interessante. Enfim, tá aqui o final. Baixa Superman, os melhores do mundo, edição número 6. Bom, gente, tendo mostrado agora esses dois quadrinhos, vamos falar agora sobre o quadrinho principal, que é a saga do Homem-Aranha, volume 2. Cara, esse título tá muito legal porque, como eu disse, é o resgate de histórias clássicas que foram apresentadas ainda na revista Teia do Aranha, da editora Abril, né? Quem lembra, era a revista do qual trazia as histórias clássicas do Homem-Aranha. Tanto é que foi nela que foi publicada As Guerras Secretas, e que depois disso começou a ser uma revista que publicava junto com a revista principal do Homem-Aranha, na época da Abril. Então eram duas revistas trazendo o mesmo material, né, atualizado, porque quando chegou a saga do... Não pegou, mas quando chegou a saga do clone, meu amigo, acho que precisava de umas 3 ou 4 para poder acompanhar tudo que estava acontecendo. E, cara, é uma história que as histórias dos anos 80, pelo Roger Stern. Então, cara, é muito, muito bom isso aqui. Claro que o desenho é aquela coisa duvidosa, meio ruizinho, mas, cara, tem um momento que o título tem um desenho meio caído, tem um momento que tem um desenho que é muito bom. Então, assim, é um momento chave para quem gosta do Homem-Aranha, e obviamente não tem como não fazer sucesso esse título, ser prestigiado, porque, como muitos de vocês sabem, essas histórias haviam saído num título, um formato que não é, para mim, que eu, como eu costumo dizer, não é digno, porque o formatinho ele mata muita arte. Vocês conseguiriam imaginar a Crise nas Infinitas Terras aqui, em formatinho? É uma crueldade, cara, com a arte do Jorge Pérez. Imagine com artistas como o John Romita Jr., que desenha esse título, entre outros. Então, cara, para mim, sinceramente, que bom que está sendo nesses formatos muito prestigiosos. Vale a pena muito a Panini estar resgatando essas histórias, e óbvio, vai ser um sucesso, tá bom? Tendo dito isso, agora vamos dar aquela virada de câmera para conferir as principais histórias e tá a gente comentando a respeito sobre isso, tá bom? Rapidex. Gente, agora sim nós vamos falar sobre a saga do Homem-Aranha, edição número 2. Vamos aqui dar primeiro aquela conferida o que aqui contém, né? Tem 144 páginas. Temos a Peter Parker Espetacular Homem-Aranha 47 a 48, a Amazing Spider-Man 209 e a Amazing Spider-Man Anual 14 e uma Marvel Up de 96 e 98. Vamos dar aquela conferida rapidex, né? Temos a apresentação, o sumário, né? Pânico no Parque, Uma Noite na Ronda, Derrota Dupla, Monstros no Prados, Para Salvar Minha Honra e o livro de Vichante. Vamos lá, dar aquela olhadinha por dentro. Tem um Crave, o Caçador. Os artistas aqui que estão prestigiando essa obra incrível. Aqui eles resolveram dividir por artista, né? Tem diversos desenhistas, né? Almigron, tem o Frank Miller desenhando também, cara. Isso é muito bacana, velho. Muito legal. O Frank Miller tá desenhando uma história do Homem-Aranha. Muito boa. Aí temos essa primeira história, que é o Howard, o Superman com o Howard, o Pato, né? Eu sempre vou chamar Howard the Duck, por conta do filme lá dos anos 80, cara, que Linha Thompson, né? Quem assistiu essa pérola dos anos 80, da Sessão da Tarde,
Sabe do que eu tô falando, era um filme tosco. Eu não tenho como não me lembrar da história, né? Ou como nunca esquecer a Play Duck, né? Quando o Howard está no mundo dele, ele tem que voltar, ele é transportado para uma outra, a nossa dimensão, e aqui ele tem que se defrontar com vários monstros, coisa do tipo assim. Interessante. É um filme dos anos 80 que eu gosto, é tosco, mas eu gosto. E que essa história, ele é um motorista de táxi, ele está transformando um cara chamado Status Quo, porque o cara não se adapta à realidade a realidade, né, as modas que vem surgindo, e para ele quer tudo como igual. É a grande questão que depois eu fiquei me perguntando, que é uma história tosca. Manter-se igual ao quê? Ao que era antes? Esse aqui é Estados Unidos, então assim, igual ao que era antes, quando as pessoas não tinham direito, os negros não tinham vontade de votar, assim, não, eu só estou levantando aqui o fato de que tem coisas que, como antigamente, que não vale a pena o cara voltar. Você imagine hoje você voltar no tempo e você não tem internet. Às vezes vale a pena, mas às vezes outras não. E aí contando a história dele, porque ele não se adaptava, e o que foi que ele fez? Ele foi estudar para poder influenciar as pessoas, para poder financiá-lo, para que ele convença outras pessoas a voltar as coisas serem como elas são. E é basicamente essa história. Então ele vai para Nova York, tentar convencer todo mundo a voltar a ser o que era e caçar todas as modinhas. Por exemplo, a galera que joga frisbee, andar de skate, a se cuidar. Que o certo é ficar em casa enchendo a cara e fumando. Mas tudo bem, deixa quieto. E aqui o Homem-Aranha tem que impedir a noia das pessoas de de enlouquecer, né? Matar, ir atrás de modinhas. Aí vão até atrás do pato, né? Que vai ter que fugir da multidão. Aí vai indo a história, ele consegue derrotar o vilão, o Status Quo. Esse cara Status Quo, esse cara ele parece um ator que eu não estou reconhecendo, mas é muito parecido com alguém. Essa história, gente, já saiu na Salvat com a história do Howard the Duck encontrando com vários heróis da Marvel. Então, assim, é aquela história, dá pro cara se entreter com isso aqui. Enfim, aí ele consegue convencer o cara, o Status Quo, e depois ele vai embora. Só que aí o pobre do pato leva uma multa. Enfim, essas duas outras histórias, que é da Peter Parker Espetacular Homem-Aranha, que é a 47 e 48, tem a ver com aquela história que saiu na origem do Duende Macabro, certo? Essa história tem o envolvimento do Peter Parker com a ameaça que um estilista estava sofrendo da vilã Belladonna. E aí ele vai ter que, né, tentando encontrar pistas para o que leva o que tem acontecido. E aí ele encontra esses buracos na parede e essas garras que ele identifica ser do Gatuno, né, o antigo vilão dele, né? Tá aqui ele. Só que na verdade ele não foi ele. Alguém pegou a roupa dele. Ele, na verdade, foi o gato, né, que pegou a roupa dele. E aí ele tá trabalhando para Belladonna. Cara, que infelizmente aconteceu, ele não teve culpa, mas um cara morreu nas mãos dele, né, infelizmente. E aí vem toda a história, o Homem-Aranha tentando capturar o gato, que agora é Gatuno, só que eles acabam aprisionados pela Belladonna. E aí na edição seguinte, o Homem-Aranha consegue sair dessa armadilha desenvolvida pela Belladonna, e aí o Gatuno é preso, mas depois escapa. E aí na história ele... Cara, o que eu fico puto, que a pobre da menina, a mina que tá tentando dar mole pra ele despreza, né, coitada, cara. E é uma pena que dá uma chance, né, o Peter Parker chegar junto pra gata, enfim. E aí, no final das contas, o Homem-Aranha quase consegue pegar a Belladonna, que ela despista ele. Achei engraçado que ela conta a origem, né? Que ela era uma estilista bem sucedida, só que o cara, esse outro estilista, a arruinou. Elas tiveram que vender as coisas para esse cara, e ela tá tentando se vingar. E, cara, tem uma hora que ela fala assim: olha, eu vou sair para encontrar com fulano, vai dar tudo certo. Oh, meu Deus do céu, minha irmã que depois perdeu tudo, virou uma promíscua. Eu achei
Sozinho eu ri disso, porque eu acho muito ridículo. Enfim. Aí a história final termina com o embate entre a Belladonna e o Gatuno, né? E com o Homem-Aranha tendo que conseguindo derrotar a Belladonna. Pronto, é o fim da história envolvendo a Peter Parker Espetacular Homem-Aranha. A história seguinte, a história assim, da Marvel Team Up, que o Homem-Aranha ele encontra a Viúva Negra por um encarregamento de armas. É aquela história bem genérica. Eles vão atrás de quem está sendo responsável por isso. O desenho não lá essas grandes coisas. E eles, no todo acontecer, eles encontram o responsável, que é justamente o Coruja, que está vivendo, está andando com uma cadeira que nem a do professor Xavier, sem rodas. E aí, no caso, ele tenta destruir, só que aí, no final das contas, eles conseguem derrotar o Coruja. É simples assim. Aqui, cara, essa história, tem outra história aqui do qual eu dei, digamos assim, o cara deu para pensar um pouquinho a respeito disso. Que tem o Kraven, né? Tá tentando viver uma vida de boas, relax. E tem essa menina, que é a Calypso, tá tentando fazer o homem, fica tentando o juízo do homem de derrotar o Homem-Aranha. Ah, você tem que derrotar o Homem-Aranha para você conquistar os seus, sua honra, sei o quê. Cara, o cara tá nem aí, ele só quer ficar de boa. Tanto é que ele resolve. Uns animais estavam sendo transportados para o navio, só que acabam se soltando. O Kraven vai lá, consegue salvar os caras, tudo mais. O Homem-Aranha salva essa modelo que estava num prédio de biquíni, né? Que é muito comum, afinal de contas, nas histórias do Homem-Aranha. Aí o Kraven consegue aprisionar os animais. E aí ele, tipo assim, tá em casa, assim, você derrotou o Homem-Aranha? Cara, eu não derrotei o Homem-Aranha, não quero derrotar o Homem-Aranha, eu quero viver em paz. A mulher dá uns tapas na cara, seja homem, você tem que derrotar ele, sei o que, e o cara se enfurece. Olha como é que são as coisas, né? Existem mulheres que põem o cara pra cima, existem mulheres que querem colocar o cara pra baixo. O cara quer viver de boa e a mulher quer arrumar confusão com os outros. Tu é doido, meu irmão? Sai pra lá, enfim. No fim, aqui o cara tentando convencer o Peter Parker a bater umas fotos de aquelas revistas adultas, né, de situações e fotografar, só que ele não tá afim disso não, cara. Acho que não é a praia dele esse tipo de coisa. Enfim, o Homem-Aranha e o Kraven vão brigar, só que ele tá brigando tão sem vontade que termina a história que é isso aí, gente. Eu não tô afim de brigar, não. O que o homem até comenta, rapaz, o cara não tava nem querendo brigar, não sei por que ele tava fazendo isso. É pra notar, né? Existe essas coisas. E aqui é uma Homem-Aranha anual, escrita pelo Dennis O'Neil, né? E desenhada pelo Frank Miller. Essa história é muito legal. O desenho do Frank Miller aqui tá muito bom. Show de bola. Cara, eu adorei essa história. Muito, muito boa. É o ponto alto da revista. Que eles estão tentando usar uma arma, um cristal para poder derrotar todo mundo. Aí existe esse estudante que o Destino está mantendo sobre o seu domínio. Ele acaba sendo transportado para um mundo do Dormammus. Dormammus. É o vilão do Doutor Estranho. E ele acaba lá desenvolvendo um vilão a fim de derrotar o Doutor Estranho, né? E acaba ele sendo aprisionado por esse monstro, né? Só que a consciência dele vai embora e ele vai atrás de quem possa ajudá-lo, né? Aí no final das contas ele vai pro escritório vai pro escritório aliás, o apartamento do Demolidor, do Quarteto Fantástico. E aí ele vai para a Universidade do Empire State para encontrar com quem? Com o Peter Parker. E lá, é a Debbie, o nome dela, esqueci. E lá ele encontra o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, me ajuda aqui, cara. Tô aprisionado num mundo que eu não consigo sair. Aí ele vai lá, ajuda. Aí ele dá um fora na pobre da Debbie. Cara, que tristeza, cara. Eu tenho raiva do Homem-Aranha por isso. Olha aqui o desenho do cara, meu irmão. Muito, muito bacana mesmo. Aí o Homem-Aranha tem que entrar tá tentando descobrir onde é que tá onde é que tá esse cara que tá aprisionando o Doutor Estranho, né? E ele acaba indo parar num lugar, num CBGB, que é
É justamente onde o vilão tá, aquele cara que tá no poder do poder do menino do Doutor de Destino. Essa banda, ela é uma banda que existe de verdade, que o Frank Miller conhece e que ele os transportou para aqui, para os quadrinhos, né? Que é muito massa retratar o CBGB, né? Quem assistiu ao filme chamado CBGB, que existe, que retrata as bandas da época, cara, é um filme muito bacana que eu indico a todo mundo, viu? E que era a podreira da podreira mesmo, do mundo punk. E aí ele consegue, esse vilão consegue levar todo mundo para o Central Park, para onde lá consegue realizar sua maior façanha, essa joia que vai derrotar todo mundo, vai dominar o mundo e tudo mais. E no final das contas, ele acaba sendo aprisionado quando o Homem-Aranha consegue derrotar o monstro, destruindo esse cristal que está aprisionado, tá até o Doutor Estranho preso nele. E aí, como vingança, o cara vai sofrer as consequências, né? Porque afinal de contas, você não brinca com isso, né, meu irmão? E aí, no final das contas, o Homem-Aranha vai embora, ele fica puto com o Doutor Estranho, porque ele pediu uma coisa e não ajudou, então, tipo assim, ele fica puto da vida. Aí você vê o triste destino daquele maluco, né, que foi aprisionado. Daqui, e aí, no final das contas, o extra mostra a arte preto e branco, né? Olha aqui, cara, que bacana, velho, que bacana, que legal. Enfim, final da saga do Homem-Aranha volume 2. É isso aí, gente. Então, esses foram os títulos que foram apresentados aqui no vídeo, né? Como eu disse, vale muito a pena o cara estar acompanhando a saga do Homem-Aranha, Batman e Superman, os melhores do mundo, e aproveitando sempre um quadrinho nacional que vale a pena a gente prestigiar os nossos artistas, heróis que fazem arte aqui em solo tupiniquim. Então, gente, aproveite sempre quando você tiver a oportunidade de pegar um título nacional, também prestigiar, tá legal? Bom, galera, era isso que eu queria estar falando para vocês. Quero agradecer demais a atenção de todos. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!